Quando se fala em protagonistas masculinos em animes, o padrão costuma ser bem definido. Protagonistas fortes, sérios, agressivos ou, no mínimo, claramente masculino, dentro do que a sociedade espera. Mas assim como acontece as tomboys, existe um tipo de personagem que quebra completamente esse molde. Um garoto de aparência delicada, traços suaves, voz calma, comportamento gentil e muitas vezes um visual considerado feminino. Esses personagens costumam causar estranhamento no começo, mas rapidamente chama a atenção. Esse é o fanboy. E diferente do que muita gente pensa, fanboy em anime não surgiu para provocar ou chocar. Ele surgiu como um recurso narrativo poderoso para questionar expectativas, brincar com a aparência e mostrar que masculinidade não precisa ser rígida. Assim como a tomboy desafia o que se espera de uma garota, o fanboy desafia o que você espera de um garoto. O termo fanboy é usado para descrever personagens masculinos que apresentam aparência, comportamento ou estética associada ao feminino. Em animes isso pode aparecer em roupas delicadas, gestos suaves, personalidade educada ou até na forma que outros personagens reagem a ele. Mas é essencial deixar algo bem claro, fanboy não define gênero e não define sexualidade, ele continua sendo um garoto, o que muda é a expressão. Esse ponto é importante porque muitas vezes as pessoas confundem fanboy com personagens andrógenos ou de identidade de gênero. Em anime, o fanboy geralmente é um personagem que se identifica como homem, mas não segue um padrão tradicional de masculinidade. Ele não tenta ser feminino para enganar, provocar ou agradar, ele simplesmente é assim. E é justamente isso que faz esse arquétipo gerar tanto impacto. A origem e evolução dos fanboys nos animes. A presença dos personagens masculinos delicados nos animes não é algo recente. Desde mangás antigos, principalmente em obras shoujo e comédia, já existiam personagens masculinos com aparência bonitas e traços suaves, conhecidos como bishounen. Esses personagens eram idealizados como belos, sensíveis, elegantes e em contraste direto com homens brutos e agressivos. Com o tempo, esse conceito evoluiu. O bishounen deixou de ser apenas um garoto bonito e passou a carregar comportamentos mais delicados e expressões que fugiam do masculino tradicional. A partir daí, surgiram personagens que hoje seriam facilmente conhecidos como fanboy. Nos animes, o fanboy passou a cumprir várias funções narrativas. Em alguns casos, ele é usado para comédia, especialmente quando outros personagens ficam confusos com sua aparência. Em outros, ele é tratado de forma séria, mostrando o peso social de não se encaixar em expectativas rígidas. Diferente do que muitos pensam, o arquétipo não nasceu como uma piada, mas como contraste. A cultura japonesa tem uma relação bem complexa com estética e gênero. A aparência delicada não é automaticamente visto como uma fraqueza, e isso abriu espaço para personagens masculinos mais suaves coexistirem em história de ação, romance e fantasia. O fanboy surge exatamente nesse espaço, entre força e delicadeza, entre expectativa social e identidade pessoal, profundidade emocional e variação do arquétipo. Um erro comum é achar que fanboy é apenas um personagem frágil ou sem força. Na prática, muitos fanboys em anime são extremamente competentes, alguns são inteligentes, outros são estratégicos, outros são lutadores habilidosos. A diferença é que força não se expressa de forma agressiva. Muitos desses personagens carregam conflitos internos e profundos. Eles sabem que não se encaixam no padrão esperado e, dependendo da história, lidam com julgamentos, desconfianças ou subestimação. Em vez de reagir com violência, eles costumam responder com calma, ironia ou inteligência emocional. Isso cria personagens muito mais complexos do que parece à primeira vista. Com o tempo, o arquétipo se dividiu em diferentes estilos. Existem fanboys tímidos que evitam confronto e preferem ficar à margem. Existem fanboys confiantes que abraçam sua aparência sem se importar com a opinião alheia. E existe aqueles usados em comédia, onde a quebra de expectativa gera o humor. E existe os dramáticos, onde essa quebra gera conflito e crescimento pessoal. Essas variações mostram que o fanboy não é um molde único, mas uma forma diferente de construir masculinidade dentro da narrativa. Personagens fanboys icônicos nos animes. Quando a gente olha para aqueles personagens marcantes, fica claro como esse arquétipo é diverso. Astolfo da franquia Fate é um dos exemplos mais conhecidos. Ele possui aparência extremamente delicada, comportamento alegre e despreocupado, mas também é corajoso e leal. O contraste entre aparência e bravura é justamente o que torna o personagem memorável. Hideri Hazaki, de Blend S, representa o uso icônico do arquétipo. Ele trabalha sua aparência de forma consciente e usa para confundir e provocar reações exageradas dos outros personagens. Nesse caso, o fanboy é usado para o humor, e ainda assim mantém a personalidade própria. Nagisa, de Assassination Classroom, é um exemplo mais sério. Apesar da aparência delicada, o comportamento tranquilo, ele é extremamente
extremamente observador e capaz de atos violentos quando necessário. Nagisa mostra como a aparência pode enganar e como a verdadeira força não está ligada à masculinidade. Um exemplo muito bom também é o Shun, de Cavaleiro do Zodíaco. Muita gente até hoje faz muitos memes relacionados ao Shun, mas ele é um bom exemplo de um fanboy. Esses personagens mostram que o fanboy não existe apenas para chocar, ele existe para desafiar a ideia de que a aparência define capacidade, coragem ou valor. E por que os fanboys funcionam tão bem nas histórias? O sucesso dos fanboys em animes vem do mesmo lugar que o sucesso dos tomboys. Eles quebram a expectativa. O público entra na história esperando um tipo de comportamento e recebe outro completamente diferente. Isso gera uma curiosidade, interesse e identificação. Além disso, fanboys costumam ter algo raro em narrativas de ação, sensibilidade emocional. Eles escutam, observam e compreendem. Em muitas histórias são eles que funcionam como ponto de equilíbrio emocional do grupo, não porque são fracos, mas porque são empáticos. Eles também representam a liberdade de existir sem precisar provar masculinidade o tempo todo. Em um mundo onde personagens masculinos são pressionados a serem fortes, frios e agressivos, o fanboy surge como uma alternativa, e isso conversa diretamente com o público, que nunca se identificou com o modelo tradicional. Fanboy em anime de romance. Em histórias românticas, os fanboys criam uma dinâmica diferente. Muitas vezes eles são subestimados como interesse amoroso justamente por não parecerem masculinos o suficiente, e isso gera conflitos interessantes, baseado não em aparência, mas em conexão emocional. Esses romances costumam ser bem delicados, focados em diálogos, cuidado e crescimento mútuo. O conflito geralmente vem de fora, da sociedade ou de expectativas impostas, e não da relação em si. Isso torna esse tipo de romance mais humano e mais idealizado. O futuro dos fanboys nos animes. Hoje, os fanboys nos animes estão cada vez mais complexos e respeitados. Eles deixaram de ser apenas um alívio cômico e passaram a ocupar papéis centrais em várias histórias. O arquétipo evoluiu, assim como o público. Enquanto existirem expectativas rígidas sobre o que significa ser homem, personagens como esses continuarão sendo necessários, não para provocar, mas para mostrar que existem várias formas de masculinidade. E no fim das contas, eles mostram algo simples, mas poderoso. Delicadeza não é fraqueza. E talvez seja exatamente por isso que eles continuam causando tanto impacto. Agora vai a pergunta: qual fanboy mais te marcou na sua história? Comenta aí. E é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês gostem. Se vocês querem nos apoiar, por favor, virem membro, que isso vai ajudar demais mesmo. E compartilhe esse vídeo para pelo menos um amigo. Vocês não têm noção quanto isso vai fazer diferença pra gente. Obrigado.